Paz do Senhor, eu sou o Daniel, esposo da Ila, e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Que bom estar numa casa reunido com o povo de Deus que está aqui nessa cidade. As pessoas que fazem a diferença aqui nessa cidade, que são o sal da terra aqui nessa cidade, que são luz aqui nessa cidade. Foi para isso que nós fomos chamados, para sermos sal e para sermos luz. Gostaria de só citar 3 versículos de um salmo, Salmo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. E nós estamos aqui reunidos para glorificar a esse Senhor. Quando eu dobrei o joelho ali, o Espírito Santo tocou no meu coração que era só para glorificar a Deus. E sabe que, aí eu lembrei que o salmista lá no Salmo 23, ele dizia que tinha alguém que era o Senhor dele, que era tudo para ele, supria tudo na vida dele. Queridos, e esse Senhor não é apenas um Senhor, no português nós não temos, assim, parece que não tem tanta força essa palavra, mas sabe quem é esse Senhor? Ele é o Senhor dos exércitos. Mas que exércitos? Vamos lá para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que é um exército de seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins. Então, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória, a Ele nessa noite nós podemos louvar, bendizer, glorificar, não importa a situação que estejamos passando, mas no meio da dificuldade podemos glorificar ao nome dEle, porque Ele cuida de nós. Amém, amém. Eu amo esse homem. Oram por nós, mais por mim, porque ele é tão santo que ele já está sendo arrebatado aos poucos. Os cabelos já foram, vocês viram? Que bom, queridos, paz do Senhor. Que especial estar com vocês, porque sou Igreja de Jesus junto com vocês. E quero começar compartilhando de como foi minha história com Jesus. Vai projetar algumas imagens aí, pode nos ajudar com os slides. Eu conheci Jesus com 14 anos, em 1980, não precisa fazer as contas. Eu nasci em 66, vou fazer 60 anos agora, dia 11 de março. Já brinquei que eu vou ficar sexagenária agora. Então, com 14 anos eu conheci Jesus, porque na escola que eu estudava, me convidaram na hora do intervalo para um grupo de oração. Eu vinha de uma igreja tradicional, nunca tinha orado. E não sabia o que era isso, mas eu queria amigos, então eu fui lá, nem sabia o que dizer na hora da oração. Mas com isso eu fui na igreja e consegui amigos, e por meio de amigos eu via que eles amavam Jesus. E como eles amavam Jesus, eu pensei, esse negócio é bom. E eu comecei a conhecer Jesus porque eles foram me apresentando Jesus por meio da vida deles. Logo depois eu conheci um pastor que amava muito a Jesus. E eu fui então, e eles punham a palavra com uma simplicidade, uma profundidade. Ele dizia assim, que até o mais burro dos homens devia entender a palavra. Então ele queria explicar de forma simples, mas profunda. E ele conseguia. E eu consegui compreender muito da palavra por meio da vida dele e do amor dele por Jesus. Então, com isso, eu aprendi muito. Eu aprendi a liderar e me importar com as pessoas para que elas conhecessem Jesus como Senhor e Salvador. A partir de 1981, um ano depois de conhecer Jesus, eu já comecei a liderar e a evangelizar outras pessoas. E eu me formei professora no tempo que tinha o magistério de 2º grau, gente. Isso aqui é século passado, os jovens nem sabem mais o que é isso, né? E como professora eu fui buscar uma formação teológica, porque eu queria trabalhar essa área na área da educação.
Mas logo depois veio o chamado, então, na denominação que eu estava, para funções pastorais, porque tinha essa função da denominação que eu estava e que eu servia Jesus ali. E fui ser pastora no norte do Mato Grosso. Eu brinco que é no Ó do Borogodó, porque pensa um lugar longe. 300 quilômetros de estrada de chão. Na seca atolava no Aranhão. Na chuva atolava do mesmo jeito. Então era um atoleiro, mas era uma maravilha de Deus. As pessoas tinham sede e fome da palavra. E assim eu começo o pastorado. Então eu tinha muita informação bíblica, eu tinha o ganho-valor da palavra de forma profunda, eu sabia liderar, porque eu tinha modelos de liderança, mas me faltava uma coisa. Me faltava discipulado. Pessoas que me ensinassem a palavra, mas que me ensinassem a guardar a palavra. Eu não tinha isso. Eu tinha dificuldade com a ira. Eu venho de uma família de descendentes alemães, já deu para perceber, né? O meu sotaque gaúcho também, não dá para enganar, eu não consigo. E pensa uma lemoa braba. Minha mãe pagava um boi para entrar numa briga, mas pagava uma boiada para não sair, mas facilmente ela pagava uma boiada para não sair. E eu aprendi com ela que ganha quem grita mais alto. Era assim que eu aprendi a lidar com a ira. Então eu sabia Efésios. Efésios 5 diz, irai-vos e não... Bah, mas irar eu sabia. Não pecar eu não conseguia. Como eu ia aplicar e guardar essa palavra? Isso era um desafio para mim. Fora outros desafios que eu podia contar muitos para vocês. E tive muitas dificuldades em diversas áreas da minha vida. Mas eu amava Jesus. Eu conhecia a palavra. Mas eu não conseguia guardar a palavra em muitas áreas da minha vida. Então, quanto mais eu fui tendo liderança como pastor ou como líder, eu achava que eu devia pôr uma máscara, porque eu não devia mostrar para os outros isso. Isso eu tinha que esconder, isso me desqualificava. Então eu não falava de mim mesma. Então em 2007 eu comecei a participar de um grupo com outros pastores. Eu ainda estava na minha denominação. Eu já vou chegar na assembleia, espera um pouquinho. Em 2017, já na minha denominação pastoreando, eu conheci um movimento Sozinhos Não, cada pastor com um mentor, de David Cornfield, que se tornou meu discipulador. Depois eu integro a equipe dele na América Latina. E eu comecei a falar de mim num grupo de pastoras. E foi a primeira vez que eu aprendi a olhar mais profundamente de mim e falar para alguém. E teve áreas que eu demorei muito para falar. E não é que eu não confiasse. Ontem eu contei aos pastores que tem gente que tem dom de línguas. E o dom de línguas como o batismo do Espírito Santo. Como uma manifestação de estar cheio do Espírito. Mas tem gente que tem dom de língua grande. E que você não pode contar as coisas. Mas naquele grupo o problema não era o dom de língua grande. O problema era a minha vergonha de falar de mim mesma. O que elas iam pensar de mim se eu contasse algumas coisas da minha vida. E eu fui ganhando a confiança, mas também fui ganhando a habilidade de falar de mim, que nem água fria, você vai botando o pé e vai experimentando a temperatura, né? E eu fui aprendendo a falar de mim, experimentando cura profunda de Deus em minha vida. E em 2009 veio um convite da CEPAL, uma agência missionária interdenominacional, para ser missionária CEPAL, porque agora eu já trabalhava com outros pastores e pastoras, formando grupos assim. E aí eu disse para Deus, então eu quero casar, sozinha eu não vou. Eu tenho toda uma história até ali de 2 filhas, o pai delas faleceu de câncer, mas ele saiu de casa antes de falecer, eu fiquei sozinha com as 2 filhas. E ele voltou para Jesus antes de falecer ainda. Mas aí eu sozinha, eu disse para Deus, eu quero casar. E Deus ouviu. Que oração foi essa? Eu disse, Deus, eu vou, mas eu quero casar. Botei Deus contra... Que ousadia, né, meus irmãos? Mas tudo bem. Aí vem a história deste homem que eu conheço da Assembleia de Deus.
Olha como Deus tem suas histórias. Aí quando um pastor da Assembleia que oficiou a bênção, nosso casamento, eles brincavam comigo dizendo assim, que agora eu não estava mais longe do reino de Deus, porque eu tinha casado com assembleiano, veja só, coisa de Deus, né? Mas essa é minha história, quando eu começo, já com 40 e poucos anos, a experimentar um discipulado mais profundo. Lembra com quantos anos eu conheci Jesus? 14. O que eu tenho crescido espiritualmente em amar a Jesus, em guardar a palavra, desde os meus, isso foi em 2007, eu tinha 41 anos, desde os 14 aos 41, temos aí 26, quase 27 anos, dos 41 aos 60 que eu vou fazer agora, são 19 anos, eu cresci muito, mas muito mais do que aqueles 27 anos. Porque eu tenho uma intencionalidade de crescer. Eu caminho com pessoas que também intencionalmente querem crescer em amar a Jesus. Isso é discipulado. Então, eu quero falar de ser discípulo de Jesus e crescer em ser esse aprendiz de Jesus. Vamos ler junto? Podemos projetar as imagens dos slides onde tem Mateus 28, 16 a 20. O texto pode ser, por favor? É o slide 3. Aqui, isso. Os 11 discípulos, se você tem sua Bíblia, pode abrir também. Se tem uma caneta, anota o que Deus vai falando com você, para você não perder o que Deus quer falar com você, porque você crê que Deus fala, não fala? E você veio para ouvir Deus falar, né? Eu não tenho muita coisa, eu não tenho palavras de vida eterna para você, por isso a gente abre a Bíblia. Porque são palavras de vida eterna para nós, amém? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a ordem de Jesus para os 11 discípulos. O que eles eram? Quem eles eram? Só discípulo pode fazer discípulo. Porque eles eram discípulos, eles ganharam a ordem de fazer discípulos. Quem não é discípulo de Jesus não vai fazer discípulo. Vai fazer crente, vai fazer membro da igreja, mas não discípulo de Jesus. Os 11 discípulos, e dentre eles alguns duvidaram, nem fala um. Eu pensei, esse cara deve ser o Tomé, né? Mas não diz que é um, diz que alguns duvidaram. E Jesus não disse, se duvidou, você não pode. Só para vocês eu estou dando ordem. Ele disse para vocês, eu me sinto tão incluída. Porque às vezes eu duvido, eu estou quase afundando que nem o Pedro na água. Jesus me levanta de novo, não é assim com você? Mas é para mim e para você que Jesus está dando essa ordem. Ao mesmo tempo que era uma ordem para os 11, era uma ordem para cada um deles. Hoje essa ordem não é só para esses 11 discípulos, essa ordem é para mim e para você. Ela foi para os 3.000 convertidos de Atos 2, depois para os 5.000 convertidos de Atos 2, chegando até a mim e você. É uma ordem para esse tempo, a ordem não mudou. A ordem continua mesmo, essa ordem não é só para o ano 33 depois de Cristo. Essa ordem é para hoje, para mim e para você, é uma ordem, é um imperativo. Ali não diz se você quiser faz, ali diz vai e faz. Mas para isso você precisa ser discípulo. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 4, pode ir para o slide 5 para nós, por favor. Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia também junto, 4, 18 a 22. Quando Jesus começa a chamar os discípulos para seguir a Ele. Mateus 4, 18 a 22. Eu estou me alegrando de ver Bíblias aqui, olha, que lindo, gente folheando as Bíblias, porque crente é homem e mulher da palavra. Da palavra, porque a palavra tem poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando a gente abre a boca e proclama a palavra, uau, ela não volta vazia, meus irmãos. Você pode pisar que o mar vai abrir, porque você abriu a boca, é palavra de Deus, é poder de Deus, né? Então vamos lá.
Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, e eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. E Jesus diz ali para eles, pode ir adiante o seguinte slide: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de gente. Eu vou fazer assim a hora de avançar, pode ser? Combinado? Estamos de combinação, como disse alguém para mim uma vez, de combinação. Vamos lá. Um discípulo de Jesus é alguém que segue a Cristo, por isso começa com o siga-me. Segundo, é alguém que é transformado por Cristo. O que Jesus disse ali? Eu vou fazer de você. Não é você que vai me seguir, vai se fazer. Eu vou fazer de você. Terceiro, alguém comprometido com a missão. Pescador de gente. Então, um discípulo é alguém que segue a Cristo. É alguém que é transformado com Cristo. E alguém que é comprometido com a missão de Cristo. Vamos dizer juntos? Discípulo é alguém que segue a Cristo, transformado por Cristo, comprometido com a missão de Cristo. De novo, um discípulo é alguém que segue a Cristo, transformado por Cristo e comprometido com a missão de Cristo. Venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Eu quero falar dessas esferas de influência do discipulado. Primeiro eu preciso seguir a Jesus. Eu preciso estar centrado em Jesus. Tudo começa com Jesus. Sem estar com Jesus não tem depois. Eu não posso andar com Cristo sem primeiro estar com Cristo. Jesus disse para os discípulos para estar com Ele, conviver com Ele, se relacionar com Ele. Tudo começa com estar centrado em Cristo. Segundo, então eu me torno discípulo de Jesus. Eu vou fazer de você. Terceiro, eu me torno um discipulador, um pescador de gente, no contexto da igreja local. De uma igreja saudável, discipuladora. A igreja é uma igreja de discípulos, não é uma igreja só de membros daquela igreja. Eles são membros porque são discípulos de Jesus. E essa igreja expressa e estende o reino de Deus. Slide 8, por favor. O primeiro que nós temos aqui, slide 9, desculpa, é estar centrado em Cristo. O convite do siga-me. Se você não ouviu o convite de Jesus ainda para seguir a Ele, hoje à noite você deve ouvir. Mas se você já ouviu o convite de Jesus, tipo eu, segue-me, mas está ali lutando em guardar a palavra, sem crescer intencionalmente, vamos ver os passos seguintes. Tudo começa com estar centrado em Jesus. E estar centrado em Jesus começa com receber de Cristo. Eu preciso não só receber Jesus, eu preciso receber de Jesus. Olha o que diz Mateus 5,3, slide 10. Mateus 5,3, leia comigo. Uau, felizes, bem-aventurados pobres de espírito. Nós precisamos ir a Jesus como pobres de espírito para receber dele tudo que nós devemos ser. Se eu já chego cheia, eu não tenho nada para receber. Quando eu nasço de novo pelo Espírito de Deus, eu percebo que Jesus não veio só dizer quem eu devo ser. Ele veio fazer de mim tudo aquilo que Ele diz que eu devo ser. Você crê nisso? Você crê que Jesus não veio só dizer você deve fazer isso, você não deve brigar assim, você não deve mentir, você não deve roubar, você não deve fazer isso, você não deve.
que Jesus veio fazer de você tudo que a palavra de Deus diz que você deve ser e viver como filho de Deus. Porque há um poder que opera eficazmente dentro de mim e de você, e eu tenho que me entregar nas mãos do oleiro, e ele vai virar esse vaso para um lado, e vai virar o vaso para o outro, e vai trabalhar, e ele quer trabalhar em sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, sabe essa ira que eu falei? Se entrega nas mãos do oleiro, deixa esse poder que opera eficazmente dentro de você te transformar de dentro para fora, se rende a ele, vai a Jesus como pobre de espírito e diz: eu não sei o que fazer com essa ira. Vai lá e deixa Jesus, pelo poder do Espírito, o poder que opera eficazmente em mim e em você, te transformar de dentro para fora. E em nome de Jesus, você só não mudar um comportamento aqui, mas mudar de dentro para fora, viver a partir da nova natureza que Deus deu para você. Isso é ser pobre de espírito, ir até Jesus. Só o reconhecimento da minha pobreza, indo a Jesus, pedindo completa boa obra. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que Ele vai completar a boa obra que iniciou. Quem vai completar? Vamos nos render a Ele, e diariamente a Ele, como pobres de espírito. Segundo, rendido a Cristo, slide 11, por favor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, deve fazer o quê? Negue a si mesmo. Faz o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Queridos, nós podemos estar facilmente comprometidos com a obra de Cristo, mas podemos não ter internamente nos submetido à vontade de Jesus. Podemos estar servindo muito, mas podemos estar longe, o nosso coração longe do primeiro amor. Não foi assim com Efésios? Uma igreja vibrante que teve Paulo, que teve João, uau, teve Priscila, teve Áquila. Quantos pastores, aqueles top das galáxias lá, já pensou? Tem uma igreja com esses caras de pastor? Nem 30 anos depois, eles têm que receber uma carta de Jesus por meio de João lá em Patmos, dizendo: o que aconteceu com vocês? Volta, te arrepende, volta ao primeiro amor. É muito fácil nós muitas vezes nos ocuparmos muito servindo, estamos comprometidos com a obra, glória a Deus por isso, mas não podemos estar comprometidos com a obra sem que o nosso coração esteja rendido a Jesus. Em João 21, quando Jesus fala para Pedro, ele diz o quê? Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Eu não posso apacentar as ovelhas e servir sem primeiro amar Jesus. Eu não tenho nada para dar para elas, eu preciso receber de Jesus primeiro. Então, não estar só comprometido com a obra, mas comprometido com este Senhor da obra, rendido a Jesus, indo como pobre de espírito, recebendo dele. Estar centrado em Jesus me leva naturalmente a ser um discípulo seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus. E como discípulo de Jesus, eu quero ler com vocês um conceito, que discipulado, pode ir o seguinte, por favor. Discípulo é um seguidor de Jesus que cresce intencionalmente para se tornar com Ele, como nós vimos. No discipulado, alguns elementos promovem um crescimento, um ambiente propício para o Espírito Santo trazer esse crescimento para a nossa vida. E um desses ambientes, um desses elementos que nos trazem crescimento intencional, é nós termos relacionamentos de confiança que possibilitem a transparência e a vulnerabilidade. Olha o que diz Tiago 5,16. Pode ir adiante o próximo, acho que vai estar. Ele vai falar que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Quando foi a última vez que você experimentou isso? Para sermos curados. Há situações onde nós confessamos diante de Deus, e tudo deve ser confessado diante de Deus. Mas há situações onde nós precisamos trazer a luz e caminhar com alguém. Várias situações de minha vida. Eu vou falar de uma situação com minha filha mais velha.
amo minha filha e ela me ama também. Mas toda a situação com o pai, que se afastou de Jesus, se tornou dependente de álcool, voltou para Jesus antes de falecer. Mas ela viveu a vida toda dela sem ter esse pai. E muitas vezes indo internar o pai, cuidar do pai e assim por diante, como dependente. Ela viveu uma crise muito grande. De repente, ela foi revendo a vida dela e foi vendo essas dores foram voltando. E nesse tempo que essas dores foram voltando, ela disse: mãe, me dá um tempo, eu preciso ficar sozinha. E ela ficou 1 ano sem falar comigo. Que dor eu senti. Ela disse: eu amo você. Ela ama Jesus também. Mas Deus estava tratando ela numa profundidade aqui dentro, que ela disse: fica lá. E aí eu tive que rever todo o meu processo de ser mãe, muito parecida com a minha mãe. Minha mãe foi dominadora, uma mulher que com 83 anos ela se batizou. Com 85 ela faleceu. Ela conheceu a Jesus antes, mas se batizou depois. Mas eu aprendi a ser mulher, esposa, mãe com minha mãe. É assim que a gente aprende. Porque é um modelo que a gente tem em casa. E eu reproduzi com a minha filha. Essa coisa do controlar, essa coisa do dominar, essa coisa de ser invasiva na vida da minha filha. E foi assim que eu caminhei com ela sendo mãe. E depois dela casada, como a gente tem que ser uma mãe de filha casada, já não mais tão invasiva, e como vai fazer isso? Como eu tinha que desaprender esse comportamento que era profundo aqui dentro de mim. Como foi importante eu ter ambientes onde eu pude ir caminhando com outras pessoas, numa transparência e falando de mim, e Deus ir tratando. Eu tive que confessar e dizer: eu não fui a mãe que eu deveria ser. Fui a mãe possível que eu sabia ser naquele tempo. Mas isso trouxe muitas feridas para minha filha. E eu tenho que reaprender a ser mãe. Eu tive que trazer isso num contexto de confessar para ser curada. Então tem muitas áreas da nossa vida, meus irmãos, aqui, que a gente não está crescendo, porque a gente tem coisas aqui que nos amarram. Tanto homens como mulheres. E que nós precisamos de ambientes de graça, de amor, de aceitação. Isso é discipulado. Para experimentar a cura que Deus quer trazer num ambiente onde eu trago para a luz e o Espírito Santo vem e traz cura para mim. Mas num ambiente de graça, de transparência. Segundo, para sermos curados, pode ir para a transparência 15, para sermos curados. Esta cura que nós queremos e precisamos experimentar, é uma cura que vem pela palavra de Deus. Porque essa palavra vai penetrando profundamente em nossa vida. Olha o slide 16, pode colocar lá? A palavra de Deus e seu poder transformador. O que diz em Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Nem eu tinha consciência de tanta coisa que tinha aqui dentro, que Deus tinha que tratar. Mas a palavra foi penetrando profundamente em minha vida e trazendo liberdade para eu ser a mãe, a mulher que Deus quer que eu seja. E quantas vezes nós ouvimos a palavra aqui, mas não temos um espaço para ir tratando com irmãos num ambiente de graça aquilo que Deus quer nos curar e nos tratar. E nós não experimentamos de forma profunda tudo que Deus quer que a gente experimente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quanta coisa nos aprisiona porque a gente tem medo de falar, tem vergonha de falar, porque não tem um ambiente de graça para falar. Não tem um ambiente de confiança ou relacionamentos para isso acontecer. E nós, tanto homens como mulheres, deixamos de crescer. Porque deixamos de experimentar cura em áreas onde estamos amarrados. E não conseguimos ir para frente sozinhos. Foi para isso que Deus nos colocou em igreja, meus irmãos. Senão nós podíamos aceitar Jesus e ir direto para o céu. Cada um cuidando do seu cantinho.
Eu preciso do irmão, eu preciso da irmã para crescer, para que Deus possa ir me tratando e tratando em minha vida e me restaurando tudo aquilo que na história de minha vida eu fui vivendo, para agora eu viver conforme a nova identidade que eu tenho como filha de Deus. E isso não vai acontecer eu caminhando sozinha. Você precisa ler e orar, você precisa jejuar, você precisa ter o seu tempo individual com Deus, você precisa vir no culto e adorar e cultuar como igreja a Deus, mas você precisa de irmãos. Tem 27 mandamentos na Bíblia que são recíprocos, uns aos outros. A palavra no grego é halos. Honrar uns aos outros, consolar uns aos outros, confessar pecados uns aos outros, ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, confrontar uns aos outros. Se eu não tenho relacionamento, venho no culto e vou embora, onde eu vou viver esses mandamentos da palavra de Deus, para que eu possa experimentar todo o crescimento que Deus quer me dar? Como eu vou experimentar? O que o diabo rouba de nós, meus irmãos e minhas irmãs, por nós não estarmos desenvolvendo relacionamentos de confiança, para que a gente possa chegar e trazer para a cura aquilo que precisa ser curado. Ou às vezes não são áreas da vida de tratar assim, mas é algo que Deus quer te dar a mais. Em Apocalipse 4, Jesus convida João, ele diz assim: sobe aqui que eu quero te mostrar. Quantas vezes Deus quer nos trazer para um nível mais elevado de influência no reino, mas Ele não pode. Por quê? Porque eu e você não estamos à altura dessa influência. Porque o ministério, a influência do reino, no reino vem de quem nós somos. Não vem dos nossos lindos olhos, cabelos ou bonito jeito de falar. Vem de autoridade espiritual. A influência no reino vem de autoridade espiritual. Você quer ter influência no reino na tua família, influência no reino na tua casa, na tua escola, no vizinho, onde você está. Essa influência no reino vem de autoridade espiritual, porque Deus está trabalhando em você. Deus está te colocando à altura dessa influência no reino. Então Ele te convida, sobe um pouquinho mais. Mas sozinho você não vai subir. Você precisa de irmãos e irmãs que caminham e que te levam a experimentar esse siga-me, e eu vou fazer de você. Eu vou fazer de você. Eu vou fazer de você. Por isso Ele te coloca numa igreja, porque Ele quer fazer de você pescador de gente, homem e mulher de autoridade, que tem autoridade no mundo visível e invisível. Mas isso só é possível quando nós experimentamos esses espaços onde podemos experimentar cura e crescimento intencional. Senão nós vamos ficar sempre como Paulo diz para os coríntios: eu tenho que dar leite para beber para vocês, porque vocês não aguentam alimento sólido, porque vocês são carnais. Mas ele fala que nós devemos plantar e regar um na vida do outro, para que o crescimento de Deus venha. 1 Coríntios 3:6. Você quer experimentar plenamente esse crescimento de Deus? Primeiro passo é seguir a Jesus, ser centrado a Jesus, buscar a Jesus diariamente como pobre de espírito. Estou aqui para receber de Ti, faz de mim. Rendido a Jesus, não só comprometido com a obra de Jesus, mas totalmente rendido, entregue a Ele. Ele é meu Senhor. Seja um discípulo de Jesus, que experimenta no contexto de irmãos de confiança com quem você caminha, pastores com pastores, líderes com líderes, lá na sua casa. Lembra dos cultos nos lares da Assembleia de Deus? Quem é do tempo que tinha aqueles cultos nos lares que a Assembleia de Deus iniciou lá nas casas, meus irmãos? Não era lá que a gente podia falar que quebrou os canecos no casamento? Quem nunca quebrou os canecos no casamento? Não era lá que a gente podia falar que o dinheiro terminou e não tinha gás para comprar? Não era lá que a gente podia falar que tinha um exame para fazer e estava preocupado com o exame do resultado de saúde que ia ter, se ia dar câncer, se ia dar não sei o quê? Era lá que a gente podia falar. E perdemos porque nós viemos no culto e vamos embora e não nos relacionamos para experimentar essa koinonia de Atos 2. Como nós vamos experimentar plenamente o crescimento de Deus, eu e você? Como diz 1 João 2, 12 a 14, filhinhos,
Jovens, pais, como nós vamos sair de filhinhos na fé, para ser jovens guerreiros na fé, para nos tornar pais que conhecem a Deus e ajudam os filhinhos a crescer? Se eu não estou crescendo, como eu vou ajudar o outro a crescer? Jesus diz: venham a mim, sigam-me. Tudo começa com Jesus. Eu vou fazer de vocês um discípulo de Jesus, é um aprendiz de Jesus. Pescador de gente, olha só, pescador de gente. Mas esse tem que ser o meu e o teu compromisso. Ninguém muda ninguém, queridos. Ninguém muda ninguém. Em João 5, quando Jesus está no tanque de Betesda, e tem aquele homem que está anos lá naquele chão. Ele não consegue caminhar. E quando a água se mexia, diz que o primeiro que entrasse era curado. Mas se a água se mexia, ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque lá dentro. Queridos, tem um monte de gente lá. E Jesus vai direto naquele homem. E ele pergunta para aquele homem: tu queres ser curado? Quer dizer, você quer sair dessa situação que você está? Ou você quer continuar nessa situação recebendo as esmolas aqui? Você quer sair da situação que você está? Ou você quer crescer e experimentar tudo que Deus tem para você? Jesus está dizendo: você precisa escolher o que você quer. E quando Jesus cura ele, diz: vai, se apresenta no templo. Ele vai e se apresenta no templo. E os fariseus, como é um sábado, ficam com o olho grande. Quem fez isso? Como é que você está caminhando no sábado, carregando a sua caminha ali, a maca que ele tinha do lado? Como é que você está fazendo isso num sábado? Ele disse: eu não sei, alguém me curou. Nem sabia que era Jesus. E quando ele chega, Jesus chega no templo, o homem está lá. Jesus diz algo muito importante para ele, para mim e para você. Jesus diz: você está curado. Cuide para que você não volte ao mesmo estado que estava antes. Jesus está dizendo para aquele homem que a situação da doença dele era consequência das escolhas. E que agora ele tinha de forma sobrenatural, Jesus trazido cura para ele, mas que ele devia continuar vivendo uma vida que alimentasse essa cura e não voltasse para a doença. Você quer ser curado? Você quer experimentar o crescimento que Deus tem para você? Isso é uma escolha sua e é uma responsabilidade sua. Ninguém pode fazer isso por você. Mas se o Espírito Santo te inquieta e diz: eu quero mais de Deus, ouça. Ouça. Porque o convite de Jesus é para mim e para você. Me segue. Eu vou fazer de você. Tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais de Deus para você. Ele quer te levar a viver a plenitude que Ele fala. Até que todos cheguemos, até que ponto? A estatura de varão perfeito. Isso não é só para os pastores, meus irmãos. Isso é para mim, isso é para você. Quando eu falei da minha ira, quando eu falei da minha filha. E eu podia falar do Daniel, meus irmãos. Falar de mim, não dele. Ele pode falar dele depois. Imagina, eu fiquei 20 anos sozinha. Mandando na igreja, mandando nos outros. O que vocês acham que eu fiz quando eu casei com ele? E foi difícil, ele teve que honrar as calças que veste e botar limite, crescer na liderança dele, e a gente ganhar ajuda, eu ganhar ajuda para dizer: pode ser, o que você acha? Olha, foi sofrido para mim. E várias outras áreas que eu podia dizer. Áreas que hoje Deus está trabalhando. E tem vezes que Deus mói a gente, sabe? Quando quebra a gente, para a gente tomar consciência que precisa mudar naquilo. Você vai ficar no estado que você está? Ou você quer ser curado? Siga-me,
eu vou fazer de você. Primeiro você precisa experimentar Jesus fazer de você. Você precisa ser um discípulo de Jesus, para então se tornar um discipulador. Eu não posso dar o que eu não tenho. Repita comigo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Como Jesus vai me usar para ser parceiro dele, para plantar e regar na vida de alguém, para alguém experimentar o crescimento de Deus, se eu não estou experimentando? Não posso dar o que eu não tenho. Por isso Jesus diz para Pedro em João 21, tu me ama, porque tu me ama, porque você vem como pobre de espírito receber de mim, porque você se relaciona comigo, você pode apacentar as ovelhas. Eu não posso amar mais a igreja, mais o ministério, mais as pessoas do que eu amo Jesus. Seja como pastor, seja como líder, seja como for. Eu só posso servir e amar as pessoas porque eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo por mim, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Ele se entregou por mim, por isso eu vivo para Ele. E por isso eu posso agora levar outros, para que Jesus possa se revelar. Minha oração é que Jesus se revele a você. Que há muito mais que Ele quer revelar a você sobre Ele mesmo. Há muito mais que o Pai quer que você conheça sobre Ele. Há muito mais que Deus quer que você experimente com Ele. Mas isso começa com você seguindo Jesus, sendo centrado em Jesus, deixando Jesus fazer de você um discípulo dEle, crescendo com Ele. Então você pode levar outros filhinhos a se tornar jovens guerreiros e pais que conhecem a Deus. Porque você está vivendo um processo de crescimento intencional. E o diabo não está roubando o que Deus tem para a sua vida. Eu gosto muito de uma frase do Wayne Cordeiro, um autor de um livro chamado Liberador de Sonhos. Ele diz que o cemitério é o lugar mais rico da terra. Sabe, lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho, tinha muita gente que tinha capinha de dente de ouro. Aquele tempo que não tinha outras capinhas, fazia assim capinha de dente de ouro, né? E quando eu li aquilo, eu pensei, deve ser um monte de... agora é bem gaúcho, né? Vocês viram, agora eu incorporei o gaúcho aqui. Ele disse, deve ser aqueles caras que morreram com um monte de dente de ouro na boca. Quando eu fui lendo o resto, ele disse, não, o cemitério é o lugar mais rico da terra, porque tem muitos homens e mulheres que não morreram vazios, morreram cheios, porque não cumpriram os propósitos que Deus tinha para eles na terra, porque não estavam à altura da influência que Deus tinha para eles no reino, porque não cresceram com Jesus e não puderam cumprir os propósitos que Deus tinha por meio da vida deles. E levaram junto para o túmulo. Você quer escrever na sua lápide, como diz o Wayne Cordeiro? Aqui jaz alguém vazio, porque cumpriu plenamente os propósitos de Deus. Então nós precisamos crescer para estar à altura da influência no reino que Deus tem para nós. Com a autoridade espiritual que Deus quer que você tenha nessa cidade, na sua igreja, na sua casa, na sua família, com seus filhos. É assim, meus irmãos. É assim que nós vamos ser pescador de gente. Primeiro nós temos que deixar Jesus fazer de nós, seus discípulos, para que a gente possa fazer discípulos. E olha só, ser um discipulador. Pode colocar o slide 24 para nós, que é uma fala do Edmund Chan, o slide 24. A pergunta que nos compete quanto a fazer discípulo não é apenas estamos fazendo discípulos, mas sim, que tipo de discípulos Deus nos chama a reproduzir e, mais importante, que tipo de discípulo nós somos. Que tipo de discípulo nós somos? Porque é impossível fazer discípulos se não somos discípulos. Então nós primeiros temos que ser discípulos do tipo que Jesus quer que nós sejamos. E o Edmund Chan, no livro dele, Um Tipo Certo, fala de ser esse discípulo de Jesus do tipo certo. Você quer ser um discípulo de Jesus do tipo certo? Para poder fazer discípulos de Jesus conforme Jesus quer que eles sejam. Isso começa comigo e com você.
Ser um discipulador é alguém que intencionalmente ajuda outros a se tornarem discípulos de Jesus. Caminho com outros. Ofereço para os outros esse espaço de cura, esse espaço de transparência, esse espaço de compromisso com o seu crescimento. Compartilho com os outros o que estou ouvindo de Jesus. Então posso levar eles ao crescimento também. Quero pedir que pode colocar para mim o slide 31, por favor. O que nós falamos de Mateus 4 até aqui? Nós entendemos que Mateus 28 é uma ordem de Jesus para mim e para você fazer discípulos. Vocês concordam? Mateus 28 é uma ordem para mim e para você fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. É uma ordem de Jesus para nós ou não? É uma ordem que nós vamos cumprir ou não? Então, Mateus 4 diz que para eu cumprir essa ordem, eu preciso primeiro ser centrado em Cristo, seguir a Jesus. Segundo, eu preciso ser discípulo, deixar Jesus fazer de mim, ser um aprendiz de Jesus, deixar a palavra de Deus me transformar de dentro para fora, viver um contexto de ser discipulado por Jesus diretamente, e ser discipulado por Jesus no contexto de um grupo pequeno, de ambiente de graça, de relacionamentos de confiança, para experimentar cura, transformação e crescimento com pessoas que plantam e regam em minha vida. E terceiro, me tornar um discipulador, um pescador de gente. Pode colocar o seguinte, por favor. Quero convidar que você, chegando em casa, ou se você tem sua Bíblia aqui, coloque seu nome nesse versículo 19 de Mateus 4. Jesus disse: Ilaene, venha comigo e eu vou fazer de você uma pescadora de gente. Você quer nessa noite dizer isso para Jesus? Jesus, meu nome está ali. Este convite é para mim. E se você nessa noite não conhece esse Jesus ainda como Senhor e Salvador e quer começá-lo a segui-lo e experimentar tudo que Ele tem preparado para você, eu quero convidar que você não perca essa oportunidade. Quero convidar o pessoal do louvor, se pode vir. Eu quero convidar que você se coloque em pé, se você puder. Se coloque na presença de Deus. O que Deus falou com você até aqui? Você conhece Jesus como teu Senhor? Ou você nessa noite quer entregar sua vida a Ele? Você é alguém que já está seguindo a Jesus, mas nessa noite quer se comprometer com Ele, não só com a obra dEle, se render a Ele e dizer: faz de mim, Jesus, eu estou indo até a Ti como pobre de espírito. Silencie um minuto, mas não dorme. Pode até fechar os olhos para se concentrar, mas não pode dormir. Ajuda o seu vizinho aí. Feche seus olhos. O que Deus falou com você nessa noite? A que compromisso Jesus está chamando você? Se você quiser vir à frente como uma expressão de compromisso com Jesus, ou aceitar Ele como teu Senhor, ou se você quiser vir aqui à frente porque Jesus tem se revelado a você nessa noite com um convite: vem, vem, eu quero fazer de você. Vem à frente, queremos orar com você. Queremos que o Espírito se derrame sobre você nessa noite. Queremos que você experimente nessa noite esse Espírito convidando você, Jesus por meio do Espírito convidando você a seguir a Ele e a deixar Ele fazer de você tudo o que Ele diz que você deve ser. Se você quiser vir à frente como uma expressão de compromisso, venha à frente aqui no altar. Queremos orar por você. Se você quer expressar seu amor por Jesus, renovar seu compromisso com Ele, dizendo: eu quero crescer mais, Jesus, eu quero mais de Ti. Eu sou pobre de espírito, eu preciso a Ti. Vem à frente, queremos orar por você.
Oh, Jesus. Permaneça em oração. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Tu quer. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo convite que tu faz a mim e a cada um aqui. Sobe um pouco mais, eu tenho mais para você. Minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, é que assim como em Atos 2 o céu se abriu e o Espírito foi derramado, Pai, que o Teu Espírito se derrame sobre a vida de cada um aqui, Pai, desses meus irmãos que estão aqui na frente no altar, desejosos, Senhor, de receber de Ti a unção que vem dos céus, a revelação que vem dos céus. Obrigada, Deus, porque Tua palavra não volta vazia. Obrigada, Pai, porque o convite de Jesus para mim e para cada um desses irmãos se faz ouvir nessa noite. Siga-me, siga-me. Eu farei de você. Eu farei de você. Eu farei de você. Essa é a tua promessa nessa noite, Jesus. É a tua promessa nessa noite. Tu te comprometes, Jesus, com cada um que está aqui desejoso, Senhor, nessa noite de crescer mais. Eu farei de você. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos curvamos diante de Ti, Jesus. Tu és o Senhor. Faz, Senhor. Faz de nós, Senhor. Faz de nós, Teus discípulos. Faz, Senhor. Continua a boa obra que Tu começou. Coloca-nos, Senhor, à altura da influência que Tu queres que tenhamos no Teu reino, para sermos discipuladores com autoridade espiritual, Pai. Faz de nós, Jesus. Faz de nós. Somos pobres de espírito e precisamos, Jesus, de Ti. Queremos receber tudo de Ti. Queremos receber de Ti. Faz, Jesus. Faz de nós. Faz de nós, Jesus. Obrigada. Obrigada, Pai. Pai, eu consagro a vida de cada um que está nesse altar. E peço em nome de Jesus que Tu mesmo, Teu Espírito, testifique no espírito de cada um aquilo que é Teu para cada um nessa noite. Seja salvação em Jesus. Seja cura no corpo, na alma ou na mente. Seja, Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra de discernimento, de orientação, que o Teu Espírito venha trazer, que eles estejam atentos para ouvir, porque Tu vais te revelar a eles. Assim eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém que está aqui à frente nessa noite, está aqui porque quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, por favor, levante a mão, sinalize que possamos orar com vocês. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos.